ואלה תולדות יצחק, בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. E estes são os descendentes de Yitzhak, filho de Abraão. Abraão foi pai de Yitzhak. Shalom Aleichem, estamos em um bloco mais de hebraico e Torá, e agora estamos com a Parashat Toldot. Parashat Toldot é Gênesis, capítulo 25, versículo 19, até capítulo 28, versículo 9. A Parashá começa assim, Ve'ele Toldot Yitzhak. E estas são as Toldot de Yitzhak. Yitzhak, Isaac. Então, primeiro, esse é o nome da Parashá, Toldot. Agora, o que significa essa palavra Toldot, né? Porque essa palavra é bastante complexa, tem vários significados, tem que analisar a raiz, o radical, os chores, né? Sim. Que verbos a gente pode tirar desses chores, né? É bastante complexo. Isso, a gente estava analisando aqui esse verso. Primeiramente, shalom para todos vocês. Aqui em Israel, outono, começou um pouco friozinho por aqui, mas vamos aqui nos aquecer aqui com a Torá. E esse quadro Hebraico e Torá é para você que gosta de aprender hebraico, gosta de aprender o hebraico no contexto da Torá, no contexto bíblico. Então aqui a gente analisa as palavras que estão escritas na Parashá da semana. A Parashá da semana é a porção semanal de leitura, e essa porção se chama Toldot. Sim. Toldot. Parashat HaShavua, Toldot, ou seja, a porção semanal chamada agora Toldot. E só relembrando, pessoal que não sabe, Parashá é uma porção que ao longo de todo o ano são lidas 54 Parshiot, 54 porções da Torá. E essa é ainda no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá. A gente já passou aqui a Parashá Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vaera, Chayei Sará na última, e agora a gente está em Toldot, que aqui o protagonista agora passa a ser Yitzhak, né? O personagem Yitzhak e os filhos de principal. Yitzhak, né? Claro, a gente vê Abraham, e no final da última porção a gente se despede de Abraham Avinu, nosso patriarca Abraham, e agora a bola está com Yitzhak. Aqui a gente vai falar bastante de Yitzhak, já da sequência dos filhos de Yitzhak e de Yaakov também, Esaú e Jacó em português, desses dois filhos, né, e de tudo que foi acontecendo ao redor deles, ao redor da promessa também, que começou lá com Abraão, para a gente entender aqui, Toldot, para vocês que quiserem entender mais essa porção, volta um pouquinho nas outras e vamos ver de onde veio Abraão, de onde veio os descendentes de Abraão. A gente falou de Shem, né? Shem, Ham e Efet, enfim, para entender, lá em Noach, né? As primeiras Parshiot que mostram onde a gente está. Então o panorama geral agora é esse, Toldot. A gente vai falar agora sobre essa palavra, o que significa, o que representa. Uma das traduções aqui, que é a primeira que a gente dá, como eu li, os descendentes. Mas para antes de continuar com isso, então você pode seguir a gente Bezrat Hashem. Vamos estar subindo toda semana, né, um vídeo da Parashá com hebraico, com análise de hebraico bíblico da Parashá, da porção de Torá. E você pode seguir a gente para ter o seguimento, né, da leitura da Torá. Claro. E depois a gente lê toda a Torá como a gente lê em todas as sinagogas do mundo, né, se lê em um ano. Sim. Se acaba de ler e começa a ler em Simchat Torá, que é no último dia de Sukkot, da festa dos tabernáculos. Então, por isso a gente está no comecinho agora, porque a festa de Sukkot foi pouco tempo atrás, né? Foi umas semanas atrás, por isso a gente está ainda no comecinho em Bereshit, no livro de Gênesis. E aquele que está sintonizado, por exemplo, aqui em Israel, a pessoa que está mais sintonizada, aquele que vai na sinagoga, costuma estudar durante a semana, então ele já sabe qual é a Parashá da semana e quais são os temas da Parashá da semana, e até no rádio. Você liga o rádio, então, às vezes nos programas de rádio já comentam também sobre qual é a Parashá da semana, qual é a porção. E é interessante que muitas vezes ela vem de encontro ao que a gente tem vivido também durante os nossos dias. A palavra de Hashem, ela é viva e ela nos mostra, nos direciona. Não que eu tenha que estudar só a Parashá da semana, mas acontece que ela vem também... tem relevância, né? Tem relevância nesse momento, né? O que a gente claro, essa divisão não é assim, essa divisão não foi por acaso que foram feitas essas divisões. E de acordo com o calendário judaico, a gente segue
a porção semanal de leitura, e além de estudar outras coisas, obviamente. Mas, voltando aqui para a palavra Toldot, Sim. pode ser lida Toledot ou Toldot? Toledo, não, Toldot. Toldot, porque aí quando a gente o passa... Shva que está no meio o da Shva são palavra. esses dois pontinhos que aparecem debaixo do Lamed. Sim. Então a gente como que pula, fica um Toldot, mudo, sim, um L sim. mudo. Um L que não leva vogal, É. não tem vogal. Uma das traduções é descendentes, outra fala gerações, outra fala, a gente comentou também antes aqui sobre a história, né? Essa é a história ou essa é a gênese de... Gênese Então, vem da palavra também de gerar, né? Então vamos lá. de começo, né? Tem a ver com começo. Isso. Mas então, Toldot é a palavra tolada, ou seja, Toldot está em Rabim, como se diz, em plural. Plural. A palavra em singular seria Tolada. Tolada se refere à origem, história de um povo, de uma família. Esse é um significado literal no hebraico bíblico. Agora, o shoresh dessa palavra é Yud Lamed Dalet. Yud Lamed Dalet. É interessante que a gente tem a palavra Yeled, que é criança, né? Menino. Sim. Ou Yaldá, menina. Que seria, também, que seria a própria raiz da palavra, né? Claro, essa Yud, raiz. Lamed, Dalet. Isso, a raiz da palavra, ou como se diz, radical, a raiz. E tem vários verbos que a gente pode tirar dessa raiz também, que são todos relacionados, né? Quando a gente tem uma raiz e a gente tira vários verbos, geralmente tem uma relação, né? Entre todos os verbos e todas as palavras que a gente pode tirar de uma mesma raiz no hebraico. E é muito interessante sempre analisar as conexões entre as palavras. Então, Sim. com este Yud Lamed Dalet, temos Laledet e Leholid, que isso é interessante, vamos falar sobre isso, porque nas traduções, né, em português ou espanhol, sempre se perde, né, essas coisas. Então, temos Leholid e Laledet, que são dois verbos. Leholid significa, como seria? Gerar. Literalmente. Gerar, ou seja, uma coisa que o homem faz. Ish. Leholid. Por exemplo, no primeiro versículo diz, Avraham holid et Yitzhak. Ou seja, Avraham gerou a Yitzhak. Agora, o outro verbo é laledet. Laledet significa dar à luz, Dar né? à luz. Dar à luz, que é uma coisa própria da Isha, da mulher. Então, as duas com o mesmo shoresh. Agora, no português se diz gerar e conceber, né? Gerar e conceber e dar à luz. O homem gera, mas muitas vezes a gente tem essa impressão de que a mulher gera, só porque dentro da barriga acontece a concepção, né? E o bebê é concebido e dentro da estrutura do corpo feminino, né? Mas, se a gente for comparar o homem como aquele que dá a semente, como uma semente na terra, o homem gera a semente, claro. E a mulher concebe. Claro, a mulher Então, recebe a semente, né? A mulher recebe a semente e também ela como a terra, né? germina. A gente tem, ou seja, é o mesmo shoresh, é a mesma raiz, tem uma conexão absoluta nessas duas coisas, mas tem uma palavra própria para o homem e uma palavra própria para a mulher. Para o homem é leholid e a mulher é laledet. Sim. Por exemplo, temos a palavra toldot, esta palavra que é o nome da parashá Toldot, de origem, de história. Tem também em Gênesis 10:1 falar de Toldot Bnei Noach, a origem dos filhos de Noach. Em Gênesis 6:9 fala Toldot Noach, fala das gerações de Noach. E depois em Gênesis 2:4 fala Toldot Hashamayim. Ele Toldot Hashamayim ve'aretz. Beivar'am Beyom Asot Adonai Elohim Eretz ve'Shamayim. Em português seria esta é a gênese origem, sim, em do espanhol. céu e da terra, ou dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênese também é aquilo que a gente falou, Gênese, origem, história. É interessante que, fala aí, quando Deus os criou, fala depois, quando Deus os criou. Quando Deus os criou. Então, aqui, Beyom Asot Adonai Elohim, interessante, né? Os fez. Os fez, não é os criou, ou seja, primeiro fala Beivaram Beyom Asot. Quando foram criados, no dia que Deus fez. Claro. São essas pequenas coisas que nas traduções se perdem, né? Claro. Mas por isso é interessante sempre ler o original mas aí hebraico. também a gente tem que livrou, né? Que a próprio ato de criar, que a gente tinha falado, que não é formar. Claro. Formar. Litzor é formar. Litzor é formar. Livrou é criar. Então, primeiro, só Deus cria.
O homem não cria. Por quê? Porque é do nada. Então É, aqui foi a de partir do ou seja, nada, de não para que- existir a alguma existir. coisa. Então aqui é só Deus cria e o homem forma. O homem pode pegar um Algo que já existe. plástico e fazer uma caneta, mas já existe o material. Mas criar uma matéria é só Hashem. Então aqui a gente tem essas duas palavras. E depois, não vamos entrar nesse assunto porque não é a porção dessa semana, É. né? Mas a mulher também foi formada a partir do homem, então... mas depois é outro assunto. É. Mas então aqui Mas diz, então aí fala ele é Toldot. Toldot, no Toldot é sentido chamar de em origem. Gárez. Só para conectar com a outra palavra, que a gente É. está aqui já no capítulo 25, né? Vamos voltar para o capítulo 25. Então agora a gente vê a origem de Esav e Yaakov, ou Yaakov e Esav, os dois filhos de Yitzhak. A gente Sim. pode fazer um doutorado somente falando dessas duas pessoas, né? Da diferença, da dicotomia, assim se diz em português, dicotomia? Sim. Da dicotomia entre esses dois gêmeos, né? Sim, Dá para sim. falar horas sobre isso. É. Mas a gente vê bem o contraste entre eles dois. Bem contraste. Aqui está a origem de Esaú e Jacó, né? Em hebraico, Esav e Yaakov. E agora a gente vai falar também sobre o significado de Yaakov. Sim, Né? sim. Então, sim. mas realmente, como o Fanny comentou, são duas naturezas. E antes mesmo, um pouco antes aqui, para entender a origem desse conflito, entre aspas, aqui fala que primeiro Yitzhak orou por Rivka, a Hashem atendeu o seu pedido, e depois existiu uma luta no ventre dela, foi isso? Sim. De Rivka. E aí ela foi... Trotsatsu. Mas essa palavra é interessante falar, quando ela foi inquirir a Hashem, como era? Sim. Como é a palavra em hebraico? Lidrosh. Inquirir? Então, Fala mais perto aqui, ó. estamos no versículo 22. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני. Então, estavam lutando Rabanim, os filhos, os meninos, Isso. Bekirvá, dentro dela, Vatomer, e ela falou, Imken, se é assim, Lama ze anochi, porque eu vivo, porque sou eu, né? Isso. Vatelech lidrosh et Adonai, e foi a inquirir a Hashem. Porque isso acontece comigo, né? Então, essa palavra lidrosh, né, é especial, né? Ela foi a consultar, a inquirir, a buscar. Mas é mais forte, né? Lidrosh é como inquirir mesmo, como fazer um Hoje requerimento, se usa. requerimento muito, muito mais forte do que só, por Só quê? pedir, claro. Não, é tipo assim, olha, eu tô vivendo com isso, dá a impressão que era uma luta não só como esse chute que o menino dá na barriga e tal, toda mulher sente, né? Era uma coisa muito mais, devia ser muito mais dramática do que isso, né? Porque sim. a ponto dela falar inquirir, lidrosh, tipo, se é assim, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta foi dada a ela, porque ela que estava sofrendo isso, mas e não para peraí. Yitzhak. Mas antes de você falar da resposta, lidrosh hoje, como a gente sabe, né? Hoje a palavra lidrosh se usa para, como se diz, em português, lidrosh, como se diz, no hebraico moderno de hoje seria mesmo, requerer. Requerer com muita força, inquirir. Tipo, seria como que você luta por reclamar, reclamar o direito. Reclamar o direito. Hoje se usa a palavra lidrosh, assim, nesse contexto, mas no hebraico bíblico a gente entende que talvez não é reclamar, mas é realmente mas inquirir. Mais do que pedir, mais do que perguntar. Pode ser lixol, poderia ser, por que isso está acontecendo comigo? Não, é tipo assim, olha, se isso está acontecendo comigo, qual é a razão disso está acontecendo comigo, não é? Não é somente perguntar, eu acho que tem mais a característica de por que isso está acontecendo comigo. E se é assim, me dá o porquê. Ou seja, não importa se eu estou sofrendo, eu quero saber o porquê desse sofrimento. E aí a resposta veio, mas você ia ver outra palavra? Então tem outro versículo que está conectado com Lidrosh, que é em Teilim, em Salmos, Salmo 14, versículo 2. Salmo 14, versículo 2, também aparece a palavra Lidrosh. Eu vou ler em hebraico. Adonai mishamai mishkif al bnei adam lirot ayesh maskil doresh et Elohim. Então, Hashem, mishamai mishkif, desde os céus, ele olhou, observou al bnei adam, aos homens, lirot ayesh maskil, para ver se tem algum maskil. Maskil significa entendido, que compreende, sábio, doresh et Elohim. Ou seja, aí a gente vê... de tolo, né? Claro. É uma pessoa que, doresh,
Et Elohim, Lidrosh et Elohim. que faz o que a Rivka fez. Exato. Lidrosh et Então, Elohim. a gente tem a relação com Hashem, né, pelo menos na visão judaica, não é essa relação passiva, não tem essa relação distante. Né? A gente vê que o próprio David, que escreveu esse salmo que você acabou de ler, ele tinha uma relação muito estreita com Hashem. Ele inquiria de Hashem, por que isso está acontecendo comigo? Ou quando era para pedir perdão, ele realmente com todas as forças pedia perdão, ou ele se alegrava com todas as forças também. E Abraão também. E não tem aquela barreira, aquela distância realmente. Né? Então o Lidrosh é tipo, eu tenho liberdade com Hashem para falar, olha, isso está acontecendo, por quê? Me dá o porquê disso, eu quero entender o porquê disso. A visão judaica, ela parte do princípio de maior intimidade com Hashem. Né, e não distância, né? Exato. Na visão ocidental, em geral, a gente esconde muitos sentimentos, a gente se retém muito, né, como pessoa ocidental, eu estou falando, né? Mas na visão judaica existe essa liberdade de chegar e falar assim com a verdade do coração. Sim, isso é uma coisa muito israelense até, né? Sim, aqui sim. A população israelense, como se diz, a cultura israelense nas pessoas é muito assim, né? De falar Sim. sempre, até a cruel verdade, ou não exato. cruel, Para quem não está a acostumado, não agradável verdade. Muitas vezes. Sempre é assim, sempre na cara. Muitas vezes fica muito confrontante. Mas é assim aqui a gente vê, aqui né? dá a impressão que Rivka também estava confrontando, né? Essa palavra lidrosh. Mas não, ela queria saber o porquê. Não ela queria saber, tipo assim, por que comigo? Ela queria saber. Ela sabia a promessa também, ela sabia. Ela sabia também de para quê. Claro, tipo, ela sabia para quê. Para quê? Aí veio a resposta para ela. Qual foi a resposta? Está escrito que Hashem respondeu: 2 nações estão no teu ventre. E aí tá. Né? Depois continua: 2 povos nascerão de vocês, se dividirão, o maior servirá ao menor. Então aí está a origem, que a gente tinha falado, de Esav e Yaakov, Esaú e Jacó, que são essas 2 naturezas. Realmente até ali mostrava a luta, né? E na visão judaica, Esav, ele representa Yetzer Hará, a inclinação para o mal que está na nossa natureza, desde Adão, desde o erro de Adão, está na nossa natureza. Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Ele tem um instinto mais animalesco, até depois na prática a gente vai ver, ele vivia da caça, né? E Yaakov, como diz, Oshev o Alon, vamos ver aqui. Fala que ele habitava nas tendas. Então, no versículo 27, estamos no capítulo 25, versículo 27. Vaigdelu anearim, vayei Esav ish yodea tzair, ish sadeh. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Então, cresceram os dois rapazes, e Esav foi Ish Yodea Tzair, um homem que sabe caça se diz, de caçar animais. Sim. O homem que sabe caça, o homem de campo. Fala 2 vezes Ish, isso é interessante também. No comentário judaico diz que fala Ish porque ele não era constante, por isso fala 2 vezes Ish. Ele não era uma pessoa constante, ele sempre ficava multifaceta, como se diz em português, que ele ficava mudando de atitude, né? De parecer, né? E depois, por outro lado, Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Aí temos 2 coisas, né? 2 qualidades de Yaakov. Ishtam, a palavra tam, que a gente vai analisar essa palavra no hebraico bíblico. Yoshev Oalim, que se senta em tendas. Aqui na tradução em português fala homem pacato, que não tem nada a ver. O que é pacato? Pacato é um homem quieto, sossegado. Né? Então, não, tam, a gente vai ver essa palavra, o significado da palavra tam, que você até anotou aqui, né? Sim. Que tam, a gente também pode trazer aquilo que foi falado a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, que no hebraico, lech lefanai v'tiyeh tamim. Então, sim. Tamim significa puro, sem mancha. Né? É traduzido como perfeito, mas significa anda na minha presença e ser puro, que é, no caso, o que era Yaakov aqui, uma pessoa pura. Então, essa palavra também se refere a puro, sem engano, íntegro, completo também, se refere a shalem, a completo, sem mancha, sem defeito. Tudo isso tem a ver com tam. E é uma qualidade que tinha Abraão, que tinha Noah e tinha Yaakov também. Agora, a diferença dos pais com eles dois era diferente, né? Como era Yitzhak, como era Rivka, a quem cada um amava. Exatamente, Então, olha só, falando da diferença dos dois, vamos lá para o capítulo 25 ainda, no versículo 28. Isaac amava Esaú. Mas por quê? Saboreava
de sua caça. E depois continua. Ou seja, era condicional? Parece Esse que amor era condicional. era interesseiro? Vamos ler até o final aqui. Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça. Ponto. Rebeca, porém, amava Jacó. Vamos ver em hebraico? Vamos ver se tem um pouquinho mais suave em hebraico. Vamos lá. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויאהב יצחק את עשיו, e amou יצחק a עשיו כי ציד בפיו, porque tinha caça na sua boca. Ou seja, não era interesseiro, porque tinha caça na sua boca, né? Tinha o produto da caça. ורבקה אוהבת את יעקב. E Rivka amava a Yaakov, sem interesse, sem nada por detrás, simplesmente amava a Yaakov. Um pouquinho antes, que a gente acabou de pular aqui, para falar do significado do nome Yaakov, olha só, voltando um pouquinho agora, 25... Versículo 26, né? 25. Primeiro nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram o nome de Esaú, ou Esaú em hebraico. E no versículo 26 diz, depois nasceu o irmão com a mão segurada no calcanhar. Com a mão segurada no calcanhar de Esaú. E por isso deram o nome de Yaakov. Então, diz assim, diz por isso? Na tradução diz, por isso deram o nome de Yaakov? Sim. Ok. Por isso deram o nome de Yaakov. Então, justamente essa é a origem do nome Yaakov. Porque Yaakov não é assim, tá certo? Yaakov não é seguir. Claro. E também Ekev é calcanhar. Akev é calcanhar. Está no mesmo radical do nome Yaakov. Ain, Kuf, Bet. Yaakov. Yaakov, seguir. É isso que Yaakov fez aqui. Ele seguiu, segurou pelo calcanhar e seguiu. Então isso a gente vai ver na história própria de Yaakov também. Tem um ditado em português que diz correr atrás, né? Ou correr atrás do prejuízo e tal. Ele já dali, por ter saído atrás, ele já segurou naquela oportunidade ali e foi atrás dela. E depois ele também vai ter que fugir da presença. A gente vai acabar lendo aqui nessa porção, fugir da presença de Esaú, porque odiou a ele, pelo fato de ele ter recebido a bênção da primogenitura, e foi correr do seu irmão e prover para todos da sua casa. Então, é muito diferente a luta que Yitzhak teve seu pai, porque ele não saiu do seu lugar em momento algum. Abraão saiu da sua terra, chegou na terra de Canaã, na atual terra de Israel. Yitzhak ficou ali como príncipe, apesar de ter lutado também. Ele recavou todos os poços que Abraão tinha cavado, que os inimigos tinham tampado. Ele fez um excelente trabalho, inclusive Hashem falou com ele pessoalmente, isso a gente vai falar também, que confirmou a aliança feita com Abraão, mas na vida de Yitzhak. E agora Yaakov no futuro, que a gente vai continuar com a história de Yaakov, ele também teve que correr, diferentemente de Yitzhak, ele teve que realmente perseguir, que está no nome dele, mas não tem nada a ver com o nome enganar. Claro. Isso quem falou foi Esaú, que é o irmão dele. Esaú disse que com engano ele fez isso, e o próprio Isaac também, no momento da brachá, fala, veio o seu irmão e tomou a sua brachá com engano. Mas no nome dele não tem nada a ver com a palavra engano. No capítulo 27, versículo 35, Yitzhak falando, né, o que o Yaakov fez quando contou esta questão da primogenitura. Vayomer ba'achicha bemirma, vaikach birkatecha. Veio seu irmão em mirma. Mirma significa engano. Agora, a palavra mirma, engano, que é a palavra que Yitzhak usa, não tem nada a ver com Yaakov. Nada a ver. Sim. Como ele sabia que ele tinha que ser... Você acha que o Yaakov sabia que ele tinha que ser o primogênito? Possivelmente a mãe o escolhido. Falou. Possivelmente a mãe falou. Aí que tá, né? Porque quem recebeu a resposta da inquirição que a gente falou no começo foi Rivka. Ela perguntou para Hashem, inquiriu já Hashem e recebeu. Ele entendeu, 2 nações há no teu ventre e o maior servirá ao menor. Então, de alguma forma isso tinha que acontecer. Né? Então começou daí a vender um prato de lentilhas, né, um guisado, e depois fazer aquela interferência na hora da famosa bênção de Yitzhak também, que a gente vai passar por aí também. Vamos voltar aqui para a vida de Yitzhak, então, que, como a gente falou, é o protagonista dessa porção. Aqui no capítulo 26, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2. O Senhor apareceu a Yitzhak e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu te indicar. Habite nela, eu estarei com você e te abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei. Serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão
escutou a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Então aqui a gente tem uma confirmação da promessa dada a Abraão diretamente a Yitzhak. Aqui veio de herança? Sim, mas Yitzhak tinha que aceitar e tinha que fazer por onde, na própria vida dele, ele tinha que escolher isso e dar sequência a uma brachá que ele já tinha recebido até antes de nascer. É interessante que fala aqui, Ekev asher shama Avraham bekolim, que Hashem fala ao Yitzhak, né, sobre Avraham, o pai dele, que ele escutou minha voz, e por causa do mérito, como se fala aqui no judaísmo também, se fala muito por causa do mérito de Avraham, né, Bishut Avraham. Então, por causa de que Avraham escutou a minha voz e me obedeceu. Então, eu quero falar sobre essas palavras no hebraico bíblico, Ekev asher shama. Ekev é a consequência de que seria, né? A consequência de novo o mesmo radical de Yaakov, né? Claro, o mesmo radical de Yaakov, Ekev. E Shama Bekoli. Shama Bekoli, escutou minha voz. Agora, essa palavra Ekev e Shama, essas duas palavras juntas, aparecem em vários lugares na Torá. E, por exemplo, temos a Parashá chamada Ekev, que é uma Parashá que vem bem mais para frente no livro de Deuteronômio, o último livro da Torá, que se chama Ekev, e começa Ekev ve'aya Ekev tishmeun. E vai acontecer porque vocês escutarão minha voz, e aí vem todas as bênçãos que Deus fala para o povo de Israel. Então, a consequência de escutar a voz de Hashem, mas não é só escutar, é escutar e fazer. E obedecer. Ou seja, escutar e fazer, que significa obedecer. O que significa obedecer? Escutar e fazer. Essa seria a definição bíblica, né, de que significa obediência. Porque, como se diz obediência em hebraico? Lehishama. E como se diz escutar? Lishmoa. As duas palavras têm o mesmo radical. Shin, mem, ain. Significa escutar ou obedecer. As duas palavras estão no mesmo radical. Então tem uma relação direta entre escutar e obedecer. No capítulo 28 de Gênesis, versículo 7, diz: Vaishma Yaakov el aviv el imo, vayelech padana aram. Diz Vaishma, e escutou ou obedeceu Yaakov a seu pai e a sua mãe, e foi a Padan Aram, que é exatamente o que os pais falaram para ele, que ele tem que ir nos parentes da Rivka e buscar a mulher e ficar lá até que o irmão sossegue e não queira mais, e esqueça de matar ele, né? Então ele escutou e obedeceu. Essa é uma qualidade de uma pessoa tam, uma pessoa íntegra. Então, nós já falamos bastante de como é Yaakov, né, do seu bom proceder, do seu caráter tam, né, de ser puro. Mas Esav, a gente tem aqui duas naturezas, como a gente falou no começo, duas naturezas. A natureza é mais ligada ao animalesco, à caça, à inclinação da própria vontade, do que o corpo quer, do imediatismo, né? E Yaakov fala que ele é Ishtam ve'yoshev oalo, né? Ele habitava nas tendas. Então, os sábios dizem que existia uma escola de Noar. Noar, ele recebeu esses princípios, ele se comportava e fazia conforme os princípios, porque até se você prestar atenção, Noar sabia que era um animal limpo e um animal impuro. Ele separou os animais. Como ele sabia? Então, existiam princípios. E fala que Abraão escutou minha voz, meus estatutos, meus preceitos, meus juízos. Onde estão esses princípios de juízo se não teve Har Sinai, não teve Luchot Abrit, não teve toda a Torá e todos os mandamentos? Como ele sabia? Então existiam valores que eram promulgados em todas essas gerações. Noar teve acesso a eles. Shem foi a que deu sequência a essa geração. Abraão saiu de Shem, né? Daí vem a palavra Sem, a palavra Semitas, vem daí também. Então, Abraão tinha esses valores. Yitzhak se comportou também, valorizou isso, aceitou essa aliança, e Yaakov também, ele estava na tenda estudando justamente esses princípios. E Esav? Esav. Bom. E Esav? Esav, a gente já falou, ele era uma pessoa conectada com a natureza de caçador. Então, uma natureza... eu quero falar um versículo que fala bem isso. Então, o que aconteceu, né, com a questão das lentilhas, né? A questão das lentilhas. Então, Yaakov falou para ele, né? Me venda sua Bechorá. Diz assim, Vayomer Yaakov, estamos no capítulo 25, versículo 31. Vayomer Yaakov, Michra kayom et Bechoratecha. Me venda hoje
sua Bechorá. Bechorá significa primogenitura. Sim. Bechor é o filho primogênito. Primeiro. Sim, mas não é Rishon. É. Não tem a ver com Rishon. Sim, Rishon Bechor significa é primeiro, né? o que nasce Bechor primeiro. Bechor mas é como que uma palavra especial para isso, né? Bechor. É o primeiro filho. Então, a palavra Bechor se refere à primícia, né? Como se Sim. fala dos frutos. Por exemplo, Hag HaBikurim é a festa das primícias. Né? Então, que é Shavuot, né? No caso de Esaú e Jacó, ele vendeu esse direito de ser o primeiro. Claro, de ser a primícia, né? É. Então diz, no versículo 32, Esav diz, Vayomer Esav, Ine anochi olech lamut, velama zeli bechorá. Eu vou morrer. E para que eu quero essa bechorá? Ou seja, já dá para ver aí que ele só pensa no hoje, no agora. Exato. E não pensa no futuro, não pensa nas gerações, não pensa na história, no legado, O nada. imediatismo. Só agora, hoje, agora, né? E depois é muito interessante no versículo 34, diz, Yaakov natan le Esav lechem unezida dashim, e Yaakov deu a Esav o pão e nezida dashim, e como se diz em português? O guiso? Guisado de Guisado de lentilhas. E agora, olhem só, agora tem 5 verbos, assim, conjugados, sobre a atitude que teve o Esav, bem primitivo, assim, bem tipo animalesco, realmente. Diz assim, Vayochal, Vayesht, Vayakam, Vayelech, Vaibez. Esav et Abechorá. Diz, Vayochal, e comeu, Vayesht, e bebeu, Vayakam, e se levantou, Vayelech, e foi, Vayebez, e desprezou a primogenitura. 5 verbos, um do lado do outro. Eu não lembro de ter visto assim uma sequência de verbos conjugados um do lado do outro, sem nenhuma palavra no meio, assim sobre alguém na Torá. Eu não lembro de ter visto uma coisa assim. Então, assim era o Esav, né? Comeu, vai embora, levantou, listo, né? Como se fala na Argentina, listo, tchau. Assim a atitude do Esav. E o Yaakov, Yoshevu Alim. Yaakov se senta nas tendas. Se senta, é conectado com o espiritual, que tem muito mais valor, que é muito mais duradouro, né? Não somente nesse momento. Pensa muito bem. Considera, e também a promessa, tudo que é promessa, existe um tempo de espera, existe um processo até chegar àquela promessa, existe a sua própria participação também naquela promessa. Então, nada disso a gente vê em Esav aqui, que é só também, hoje, o agora. Não, e Yaakov ele esperava que no futuro ele ia receber isso, mas durante esse tempo, o próprio ato de vender esse prato aqui já era um processo para alcançar esse direito. Fala aqui no capítulo 27, a partir do versículo 1, fala que Yitzhak envelheceu e estava cego, não enxergava. E ele chamou o filho mais velho dele, o filho mais velho, e aí é interessante que não fala Bechor, né? Fala que é o filho maior, Beno Agadol. Beno Agadol, chama o filho mais velho. E aí mas aí não fala, né? Não fala Bechor. Não fala Bechor. Que a Torá já não chama ele de Não Bechor. fala primogênito, fala o maior, o filho maior. Aí chama ele e diz, meu filho, estou velho, já não sei o dia da minha morte, então vamos fazer o seguinte, pega agora as suas armas, vai lá, faz uma caça e me traz e eu vou te abençoar. E logo, Rivka, a esposa de Isaac, ela sabia. Primeiro, voltando aqui, ela recebeu, quando ela foi inquirir a Hashem, ela sabia o que ia acontecer. Então, nesse momento, ela teve que interferir. Então tá, se a palavra foi dada a ela tinha que interferir nesse momento. Então, você acha que ela não falou para o Yitzhak? Possivelmente, mas o que ela falou nesse momento aqui, faz o que eu estou te falando. Vai lá, eu vou preparar agora. A Yaakov, né? Falou a Yaakov. Eu vou preparar uma carne bem saborosa do jeito que seu pai gosta e você vai preparar para ele. A gente está no capítulo 27 você vai dar aqui a ainda. ele, né? Isso, você vai dar a ele. Então, para que seu pai te abençoe antes que ele morra. Então aqui teve aquela questão, né, de mas Esaú é peludo e eu não. Tá, então ela preparou a roupa, pegou uma roupa de Esaú, colocou nele, ele foi. Então aqui ele recebeu a bênção no lugar de Esaú. E isso porque ele já tinha comprado esse direito. Né? Claro. Mas tem uma questão aqui em português, que a versão em português, talvez a sua Bíblia também tenha essa versão que não está correta. Apesar de que ele abençoou os dois e a melhor bênção foi para Jacó, ou Yaakov. Que é a bênção da primogenitura, né? A bênção da primogenitura. Ele também abençoou Esaú. Depois de Esaú chorar e pedir, ele também deu uma bênção para Esaú. A bênção de Jacó, depois que ele comeu,
tomou o vinho, ele chegou, aproximou e diz assim, No 27, né? no 27 e 27, ele diz, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, Deus te deu do orvalho dos céus, da exuberância da terra, da fartura do trigo e do vinho. E quando ele abençoou a Jacó aqui, depois chegou seu irmão que veio da caça e falou, meu pai, eu trouxe a caça para você me abençoar. E diz que Isaac estremeceu. Isaac disse, não, seu irmão veio e tomou a sua bênção. Aí ele falou, mas você não tem nenhuma bênção para mim? E sim, teve uma bênção. E olha só, aí já no capítulo 27, versículo 39, diz assim, então Isaac disse ao seu pai, no português diz, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Não diz longe. Olha só, vamos ler em hebraico. Quer ler em hebraico? הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. Ou seja, como se diz, da grossura, como é em português? Nos lugares férteis da terra. Mishmanei, não seria lugares férteis. Shmanei, gorduras da terra. Shmanei Aret, das gorduras da terra será sua habitação. Não será, ou seja, não longe, senão que sim, será. Né? O oposto, né? Umital Shammai Meal. E será também do orvalho do céu que está em cima. Meal. Então, ele teve uma bênção. Ele teve uma bênção. Não está longe, aqui como diz no português. Não. Está Agora, a diferença aqui, que a gente ia comentar, é que para Isaac ele disse, Deus te deu do orvalho do céu e da excelência da terra. E a diferença aqui, para Esaú diz, sua habitação será na gordura da terra e do orvalho do céu. Seja, só a ordem muda. As duas, a mesma coisa, né? Shmanei Aretz e Tal Shamayim, gordura da terra e Tal Shamayim, o orvalho do céu. Só que a ordem muda. A ordem muda, né? Então é interessante, porque Esaú era justamente esse que era conectado com o material, com a terra, com o hoje e agora, e com a parte mais animalística, como a gente falou. Então é isso que ele recebeu. E aqui, e o Yaakov, a excelência da terra, o Yaakov, que era conectado com o espiritual, com os valores vamos dizer, do Olam Abá, do mundo vindouro, não somente desse aqui, é o que ele recebeu, do orvalho dos céus e da excelência da terra, das duas coisas. Porque aquele que é conectado com o Olam Abá, com o mundo vindouro, ele vai receber lá, mas ele também recebe aqui, nessa terra. Então é importante destacar que a Torá não descreve Yaakov como enganador, né? Ou como aquele que fez engano, senão foi o Yitzhak que falou sobre ele, né? Que diz que seu irmão veio em Mirmá, em engano. Mas quando a Torá fala, quando tem a descrição do fato, do que está acontecendo, não fala, não tem uma conexão entre o que ele fez e Mirmá. Isso é importante, porque realmente o que ele fez era um direito, uma coisa que já era dele, né? Já pertencia a ele. A primogenitura já era dele. Primeiro por causa da eleição de Hashem desde o ventre e também pela coisa tangível, prática que ele fez de que o irmão vendeu a ele a primogenitura. Então realmente era uma coisa que já era dele. Então não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão com engano. E o valor, para a gente concluir aqui, né, de tudo que a gente tira de bom dessa porção, né, de todos os exemplos, né, para que Ekev Shamá, Abraham Becoli, que obedeceu a minha voz, que Yitzhak obedeceu essa voz também, e agora Yaakov também, que recebeu e obedeceu essa voz, esse valor de estar conectado com a promessa e de fazer por onde, e perseguir também Yaakov, a gente vê aqui algo bom, né, ao contrário do que diz o próprio Esaú, que ele veio com engano, que ele veio perseguir o meu direito. Não, a gente vê aqui o lado bom de perseguir o seu direito, mas que é conectado com uma promessa futura. E não somente nessa terra. Yaakov era conectado, como a gente volta agora no Yoshev Ohaló, ele estava aqui com os olhos dele nos valores, nos princípios, né? Honrar o seu pai e sua mãe, obedecer, escutar a voz de Hashem, que depois na próxima porção a gente vai ver com mais, que ele vai amadurecer nisso, mas ele já obedecia e já escutava essa voz superior ao imediatismo, ao hoje e agora. Então, o exemplo dos nossos patriarcas aqui, Abraham, Yitzhak, agora incluindo Yaakov também, nos faz conectar com
Olam Haba, porque se eu quero alcançar o bem na minha vida, eu não posso olhar somente para o momento atual. Eu tenho que olhar para o futuro, para o Olam Haba, para a minha meta, e eu vou alcançar o bem no futuro e vou alcançar o bem agora também. Bezrat Hashem. Com a ajuda de Hashem.